Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia. Mais uma vez aqui, pastor Renan, pastor da Igreja Batista Ebenezer em Resende. Eu quero deixar mais uma reflexão ao teu coração nessa manhã, em que Jesus é a esperança. Sexta-feira, 17 de julho de 2020. Nós estamos caminhando durante essa semana na série Os Milagres de Jesus. Compartilhamos na quarta sobre a cura do cego Bartimeu. E hoje vamos falar sobre Jesus, é a esperança. Ainda caminhando sobre os milagres de Jesus, eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã em Lucas 7, Lucas capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Lucas 7, do 11 ao 17, que nos diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse o jovem: Eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Quero meditar com você nessa manhã sobre a cura, o ressurgimento, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Porque Jesus, ao curar o servo do centurião de Cafarnaum, ele vai partir agora em direção a uma cidade chamada Naim. E nessa pequena cidade Naim, na região da Galileia, onde o Senhor ressuscitou o filho da viúva, ele vai estar situado numa região próxima ao Monte Tabor, que foi o lugar onde Jesus foi transfigurado, junto a Edom, nome bíblico muito conhecido, né? Eusébio de Cesareia vai dizer que vai confirmar a presença da memória sagrada no século IV, lembrando em seus escritos esse acontecimento e a sua localização. Depois dessa data, outras informações desse acontecimento vêm de um testemunho anônimo, provavelmente no século V, século VI, reconhecido e descrito por um monge benedito chamado Pedro Diácono, no século XII, e assim ele vai escrever: Na casa da viúva na qual o filho foi ressuscitado, agora existe uma igreja, e a sepultura na qual seria colocado existe até hoje. Queridos, Naim, no hebraico, quer dizer aldeia da consolação. Ela vai estar localizada ao sopé do Monte Tabor, como eu já mencionei, e é uma vila muito pobre, formada por pequenos agricultores que vivem de plantações de oliveira, de uva, figo e criações de alguns animais de encostas da montanha, que começava a se elevar a partir do vale de Jezrael. Então, Naim não está distante da cidade de Cafarnaum, que é cerca de 50 quilômetros, digamos que seria daqui de Resende, de onde eu estou, até Volta Redonda. Jesus vai passar um dia de viagem a pé, apenas um dia de caminhada. Seria ou Tiberíades, capital da província, ou Nazaré, outras cidades da região. Mas Naim também significa aconchego, tranquilidade, calma, o que nos leva a crer que aquele era um bom lugar de se viver, como Resende, por exemplo. A situação da viúva no tempo de Jesus, eu gostaria de mencionar sobre a situação dela naquele tempo. Ser uma mulher era muito difícil, ainda mais naqueles dias. Mas uma mulher israelita no tempo de Jesus era alvo de grande discriminação. Era imposta por leis judaicas e era escrita nos livros sagrados, mesmo porque a constituição familiar era de estrutura patriarcal. Se via mais coisas ruins na mulher daquilo que ela significava realmente na sociedade judaica. Por exemplo, no templo de Jerusalém, eles se reuniam, tinha um lugar definido, mas as mulheres permaneciam no pátio. Elas não podiam entrar. Se trabalharem fora de suas casas, elas não estavam de forma alguma preparadas para sobreviver economicamente sem o seu marido. As mulheres, num contexto judaico, raramente saíam à rua antes do seu casamento. E mesmo depois de casadas, quando saíam, tapavam o rosto com um véu
como hoje ainda os muçulmanos mais radicais preservam essa cultura. Então, é um contexto difícil que essa mulher, eu creio que já estava vivendo por ser mulher, e agora vai ficar mais difícil ainda, porque já vai falar que ela é uma viúva, ou seja, não tem o seu marido, e agora o seu filho lhe deixou. Quando criança, até 12 anos, a mulher ainda aprendia todos os trabalhos domésticos e era propriedade do seu pai. Quando o homem ia casar com ela, tinha que pagar os dotes dela para o pai, para poder tê-la. Olha só. Então, a educação da mulher era diferente da dos seus irmãos. E o casamento era decidido pelos seus pais. Muitas vezes, sem o seu consentimento. Olha só que triste que era. Então, no caso do falecimento do marido, a mulher não podia herdar os bens do seu marido, pois o território de Israel estava distribuído pelas suas tribos que a lei tentou preservar, e a mulher poderia ser de outra tribo diferente do seu falecido marido. A viúva, se não tivesse pelo menos um filho que pudesse herdar as terras do seu pai, continuava de uma certa maneira ligada ao seu falecido marido e deveria esperar de alguns dos seus cunhados a tomassem como mais de uma de suas mulheres a respeito pela memória do seu irmão, chamado Lei do Levirato. A gente aprendeu isso no seminário e isso ficou no coração, a Lei do Levirato, que era só depois que os seus cunhados assumiam, ela podia ter um direito a alguma coisa que o seu marido havia deixado. Então, se os seus cunhados o rejeitassem, e depois de cumpridos os rituais que contam no texto, ela ia observar, né, como diz em Deuteronômio, que ela poderia tentar um novo casamento. Então, o que vai aparecer ali no texto de Marcos e que estamos aqui observando em Lucas, viúva pobre. Nesse contexto cultural aqui, vai levar a imaginar que a viúva que não tivesse filhos, nem cunhados que a recebesse, nem qualquer meio de subsistência, então ela vai querer ser uma viúva naquele tempo e que não era nada fácil. Olha só. Então a gente está falando de um contexto difícil. Eles estão passando na frente da porta da cidade, do portal da cidade, e ali Jesus vai deparar com aquela cena, com aquele cortejo, com aquele filho sobre aquela esquife, de uma pobre viúva levando seu filho para ser enterrado. Eu gostaria de compartilhar de alguns pontos dentro desse texto. Primeiro, que os seguidores de Jesus e suas diferenças, né? Então no verso 11 nós vamos ver que Jesus estava sendo acompanhado por dois grupos distintos. Então o primeiro grupo vai ser chamado discípulos e o segundo multidão. Eu quero que você entenda bem a diferença de um para outro. E eu gostaria de destacar a diferença entre eles nesse momento. Que ambos estavam no mesmo caminho de Jesus. Ambos falavam de Jesus. Mas a partir daí nós vamos ver diferença entre eles. Porque a multidão tem um objetivo diferente dos discípulos. O interesse da multidão é diferente do interesse dos discípulos. E eu gostaria de listar algumas que nós podemos compartilhar nessa manhã. Primeiro, que os discípulos seguem a Jesus. A multidão não segue, apenas acompanha. Os discípulos estão perto de Jesus. A multidão já está longe de Jesus. Os discípulos querem ouvir e aprender de Jesus. A multidão só quer olhar e assistir Jesus. Os discípulos têm um compromisso de seguir o Mestre o tempo todo. Já a multidão segue até onde aguenta, ou até onde acha que deve seguir. Enquanto a multidão quer as bênçãos, os discípulos querem o dono das bênçãos. A multidão só quer receber o milagre e a profecia, mas os discípulos querem ouvir a palavra de Deus. Enquanto a multidão foi atraída pela fama de Jesus, os discípulos foram chamados e escolhidos por ele. A multidão faz apenas barulhos. Os discípulos adoram em espírito e em verdade. A multidão só encontra em Jesus quando ouve que ele fez algo incrível. Então ela sai da casa e vai até onde ele está por causa da notícia. Mas os discípulos estão o tempo todo, dormem com ele, acordam com ele, estão buscando sempre a presença dele. Você se identificou, meu querido, minha querida, nessa manhã com algum desses dois grupos? Você ficou chocado com isso? Nesse momento eu quero que você esteja se atentando a que tipo de grupo você tem participado. A multidão ou os discípulos? Você quer o Senhor das... Você busca bênçãos ou o Senhor das bênçãos?
Você busca estar no templo ou busca estar com o Senhor do templo? Essa é a grande diferença. Eu quero lhe encorajar nessa manhã, a palavra encorajamento está soando bem essa semana, a estar no grupo dos discípulos, porque você foi escolhido por Ele, você foi chamado por Ele. Não deixe seus dons e talentos se apagar, não deixe isso cair. Segundo ponto, meu querido, minha querida, que eu gostaria de compartilhar, é que Jesus se move pela compaixão. Nós podemos observar, em 1 Reis 17, o profeta Elias, ele vai estar na casa da viúva de Sarepta, e ele vai multiplicar a comida e também vai ressuscitar o filho da viúva. E em sua oração, o profeta vai clamar ao Senhor para que tenha compaixão do filho da viúva, e o Senhor atende a sua oração. Jesus coloca em prática a palavra empatia, que no grego quer dizer empatia é em no lugar de. Ele vai se colocar dentro, vai se mover de íntima compaixão, o mesmo sentimento que o profeta Elias teve com a viúva de Sarepta. Mas a diferença observada é que Elias já estava na casa da viúva. Jesus não, ele acabou de realizar um feito em Cafarnaum, que ele estava vindo, e está passando pela cidade, acompanhado por esses dois grupos que eu já falei, e ele vai cumprir ali o que Deus já tinha colocado em seu coração, ele sendo um Deus, lógico, e ele vai cumprir a lei, mas não como fariseu, a letra da lei, mas ele vai cumprir o espírito da lei, e assim Jesus vai quebrar mais um paradigma ao tocar no esquife do morto, o qual ele ressuscitou. Porque na cultura judaica antigamente, um judeu não podia tocar no morto, ele era considerado impuro e ele tocasse nele tinha que estar fora do arraial por um período. Ele toca, pois ele queria ressuscitar não somente o morto, mas também os sonhos daquela viúva que chorava, e Jesus secou as suas lágrimas. Ele lhe trouxe esperança, não somente na vida daquele morto, mas também para a viúva. Jesus quer tocar na tua vida, querido. Ele quer tocar no teu esquife. Se você acha que seus sonhos estão mortos, se você acha que não tem mais esperança, vos é chegada a esperança nesse dia. Jesus quer tocar no teu esquife. Ele quer quebrar o paradigma. Ele quer colocar amor em teu coração. Ele quer enxugar as tuas lágrimas. Ele quer ressuscitar os teus sonhos que se havia perdido e trazer de novo, de volta, a nova vida. Ele é a esperança. Terceiro ponto que podemos tirar de lição dentro dessa história é que quando Deus começa a agir, ele consola aquela mulher e ele começa a agir imediatamente. Essa palavra é fiel, queridos. Deus, após te consolar, ele começa a agir imediatamente. Será que você pode ver pela fé Jesus intervindo imediatamente no seu problema? Com apenas um toque, ele pode mudar a tua vida, a tua história. Ele consola a viúva, e quando pensava que iria tocar o seu ombro, ele toca apenas no esquife, numa espécie de caixão, uma espécie de maca. E as pessoas que carregavam aquele caixão estavam levando os sonhos da viúva também para o cemitério. Mas Jesus, com apenas um toque, ele muda a história. Aquele cortejo para. Não tem mais sentido aquele cortejo, não tem mais morto. Aquela ação acaba. A direção agora é mudada pelo Senhor. Você está esperando o quê, querido, querida? Para mudar o teu percurso, para mudar a tua história. Deixe Jesus tocar a tua vida. Ele está bloqueando e aniquilando as forças do maligno e colocando um ponto final nas ações de Satanás sobre a tua vida. Daqui para frente nenhum passo será dado mais, pois hoje o Senhor veio e interveio e lhe trouxe esperança. Prepare-se, meu querido, minha querida, para dar meia volta e trilhar o caminho da vida e se render ao senhorio de Jesus Cristo, a única e eterna esperança. Concluindo, meus amados, nós podemos observar nesse dia a diferença entre discípulos e multidão.
Nós também podemos ver o quão Jesus se move de íntima compaixão, como ele fez com Bartimeu, ele fez com a viúva de Naim, mesmo às vezes achando que ele não olha por nós. Eu fiz uma comparação do contexto de 1 Reis 17, de o profeta Elias estar inserido no contexto. Jesus não estava naquele contexto, ele vai passar e vai se incluir naquele contexto. Jesus olha por mim, ele olha por você. Ele age nas nossas vidas de forma a transformá-las. Mas para isso é necessário confiar tudo a Ele, deixar de ser multidão e se tornar discípulo do Senhor Jesus Cristo, olhar com olhos de amor e ter compaixão, assim como Ele tem conosco, e por fim deixar Ele agir em nossas vidas, assim como fez o profeta Elias. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Que Deus coloque em seu coração um desejo de fazer parte, de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E eu quero lhe trazer nessa manhã, nesse dia, essa palavra de encorajamento. Não se esqueça que Jesus é a esperança. E eu gostaria de orar mais uma vez com você nessa manhã. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra, por esse dia. Abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo, que possa ser grandemente abençoado pelo Senhor. Perdoe as nossas falhas, Deus. Continue nos dando encorajamento, força para lidar com as adversidades. Que se existem, ó Pai, pessoas com sonhos bloqueados pelo inimigo que cai por terra, com o sangue do Jesus poderoso possa livrar de todo o mal, aniquilar todo o mal e lhe trazer esperança. Obrigado por essa palavra. Obrigado por falar aos nossos corações. É essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Mais uma vez é uma honra poder estar com você. Que Deus te abençoe, que você possa ter sido grandemente abençoado durante essa semana na nossa série de mensagens milagres. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.